Saudações, meus queridos ouvintes do canal O Hermeneuta. Hoje, após nós termos explicado como funciona o tarô, como através da sincronicidade essa ferramenta nos auxilia a nos conectar e assim através dos símbolos interpretar e entender sinais do universo, hoje eu vou fazer uma breve recapitulação histórica tentando explicar um pouco da história do tarô e como a gente pode entender que ele vem se renovando, se transformando durante toda a história para que esse conhecimento continue se ah, permeando em nossa sociedade, em nosso plano físico, ensinando tantas coisas belas do plano astral. Bem, para entender o tarô, a gente tem que voltar lá mais ou menos no Antigo Egito. A gente sabe que a maioria dos grandes filósofos gregos, eles citam que para eles aprenderem boa parte do conhecimento que eles tinham, para eles terem uma mentalidade mais aberta, para eles conseguirem abstrair melhor a realidade, e para eles entenderem o lado filosófico da vida, eles iam até o Egito e eles se iniciavam nas escolas iniciáticas que tinham lá, porque o Egito era o berço do conhecimento. O Egito, como a gente sabe, tinha um avanço no lado científico imenso. A gente vê retratações deles de como eles tipo abriam os corpos, o conhecimento que eles tinham de mumificação fez eles conhecerem muito do corpo humano. Eles têm retratações do olho de Horus, e se vocês observarem direitinho, o olho de Horus é a perfeita representação da amígdala, da hipófise e de todas as regiões do nosso cérebro. Então, ir ao Egito era beber da fonte do mais alto conhecimento da época. A gente conhece muitos pensadores gregos, mas eles são apenas um rascunho, se eu ouso dizer isso. Eles são um rascunho do conhecimento que os antigos egípcios tinham. Tem várias citações de que eles eram iniciados nas ordens iniciáticas do Deus Sol, Atom. Tem histórias com Akhenaton. Tudo vocês depois podem pesquisar e vocês vão ver que tem muito conhecimento guardado. E segundo algumas vertentes, o conhecimento das lâminas do tarô vem desde essa época. No caso, é porque o tarô, apesar da gente conhecer ele mais pela arte divinatória, na verdade, são lâminas de estudo. Segundo algumas vertentes, essas lâminas do tarô representavam, na verdade, passos de um caminho iniciático. Se vocês observarem direitinho o tarô, ele de certa forma conta uma história. A carta do louco fala sobre o início de um caminho, a carta do mago fala sobre a lapidação para manifestar na realidade o que o mago, o que a pessoa decidiu como o que ela quer colocar em prática no caminho. Depois vai para a alta sacerdotisa, que ela tem que sentir a intuição dela sobre o que é o certo em relação àquele caminho, se ela está seguindo a verdadeira vontade, a verdadeira essência do espírito dela. Depois a gente vai para a imperatriz, e a sua essência do pilar da restrição, onde ela é a grande mãe terra, ela é a natureza, ela é a representação que nós temos ligada a essa essência. Ela é onde a gente coloca a semente e essa semente cresce e se fortalece. Ela sai do plano mental de Forhat e se manifesta no plano físico, na realidade, através de Kundalini. Depois vem o Imperador, que fala sobre o lado expansivo e a necessidade que nós temos de meio que sustentar com força aquilo que a gente quer. Enfim, eu poderia contar toda a historinha que o tarô nos conta, é a famosa jornada do herói. Então, essas lâminas já eram conhecidas desde aquela época e eram ensinadas nessas escolas iniciáticas para que essas pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento. Por exemplo, se você está num momento da vida onde este momento reflete o que acontece numa carta. Se você entender o arcano, se você entender a essência desse arcano, arcano significa segredo, você vai entender o que você tem que aprender naquele determinado momento da vida, o que você deve fazer para vencer ele e para se lapidar. Então, cada lâmina do tarô, na verdade, ensina a como nós vencermos esse caminho iniciático que é a vida.
O tempo inteiro nós, como louco, estamos começando, iniciando projetos. O tempo todo nós temos de organizar mentalmente, assim como o mago, para que esse projeto seja manifestado na realidade e por aí vai. Então, uma das maiores essências desses ensinamentos iniciáticos tinham diversos. E mais pra frente vocês vão ouvir até curiosidade de como eram passados esses arcanos, esses conhecimentos. Através desse aprendizado, uma pessoa pode expandir muito a consciência dela. Ela pode começar a entender a essência da realidade, o que nós temos para aprender aqui, vivenciar aqui e como nós podemos vivenciar melhor o plano físico sem tanto sofrimento, apenas realmente aprendendo e vivenciando ele. Tem uma frase que eu gosto muito, que geralmente é associada ao arcano do mago, que fala assim, que o verdadeiro mago, a verdadeira pessoa desperta para a realidade, aquele que saiu da Matrix, como você queira chamar, é aquela pessoa que chegou a um nível de consciência tão grande sobre a realidade que ela simplesmente brinca com a realidade. Ela sabe que ela tá amparada pelo todo celestial, ela sabe que ela tá aqui nesse plano para experienciar, ela sabe que tudo vai acontecer com ela de acordo com a vontade do grande arquiteto do universo, do grande senhor, de Deus, Zeus, Odin. Então ela simplesmente se joga e se aventura a vivenciar as coisas como se isso daqui fosse apenas um jogo onde a gente tem que vivenciar e passar as fases e também a gente nem se preocupa com a nossa vida ou não. É claro que a gente deve preservar a nossa vida, mas é no sentido de não se preocupar com a vida, porque o tempo inteiro nós estamos morrendo. Acabei de passar um conhecimento novo para você aqui, e aquela pessoa que existia quando você começou a ouvir esse áudio aqui já não existe mais, então o tempo inteiro nós estamos morrendo. E também no sentido literal da morte do corpo físico, nós iremos revivenciar isso aqui com diversas encarnações. Então o mago, aquele que entende a realidade, aquele que entende que isso daqui é para experienciar, vivenciar, ele sabe que o tempo inteiro ele vai estar seguindo o caminho do louco até a carta do mundo e que ele vai tirar conhecimentos em cada área, em cada vivência diferente através desses arcanos. A partir do momento que você inicia um trabalho, você está se jogando com a carta do louco e você vai vivenciar todo o caminho de desenvolvimento do tarô até que você termine esse trabalho ou se torne um especialista nessa área. Quando você começa uma faculdade, começa um colégio, você começa um namoro, tudo isso é um caminho de desenvolvimento que esses arcanos, que esses segredos nos ensinam, e se a gente aprender verdadeiramente, a gente consegue passar por tudo de uma forma muito mais fácil. Eu vejo muitas dessas pessoas sofrendo emocionalmente e tem arcanos que ensinam a como dominar e entender e fazer com que fluam melhor as emoções. Eu vejo pessoas extremamente racionais sofrendo por não se dar bem com a realidade, com as pessoas. E existem arcanos que ensinam isso. Então, tudo iniciou lá no Egito, com essas escolas herméticas, com essas escolas iniciáticas que passavam esse conhecimento através de lâminas que eram chamados de arcanos. Com o tempo, isso foi se desenvolvendo e a gente sabe que para se perpetuar pela história, o conhecimento tinha de ser transmitido. Tem muitas historinhas, por exemplo, aquela da esfinge, aquilo tem um simbolismo iniciático imenso. O do velho, da criança, do idoso. Na verdade, aquilo ali tem um caminho interessantíssimo de uma ordem iniciática que fala que, na verdade, aquelas fases ali são fases da consciência humana e cada um dos números dos quatro da criança, pode ser, por exemplo, os quatro elementos, os dois do adulto tem outro significado que eu não vou falar, o três do homem idoso com a bengala também tem outro significado, enfim, essas historinhas, essas coisas carregam muito simbolismo, muita história, que quando a gente entra de verdade no estudo desse conhecimento, a gente passa a entender com muito mais facilidade e tranquilidade a vida. Então, existiam esses arcanos e eles eram utilizados nessas ordens iniciáticas do Egito, e depois todos os iniciados que aprendiam tinham esse conhecimento, os gregos e por aí vai. Daí a gente vai mais para frente, onde o tarô era utilizado mais como uma obra de arte.
as pessoas que tinham poder aquisitivo, que eram estudiosas, que tinham grande valor e erudição na sociedade, elas pagavam artistas para pintarem o tarô, para pintarem as lâminas. Eles guardavam dentro de casa como se fossem um quadro. E quem não entendia, quem não sabia que aquilo tinha um valor iniciático, simplesmente passava e ignorava. Então isso também era uma forma de, quando houve o poder da igreja, etc, etc, esconder e preservar esses conhecimentos. Afinal, se um guarda sem muito conhecimento, que apenas estava seguindo ordens, entrasse por uma casa fora procurando documentos secretos, etc, etc, ele iria olhar para o quadro, passar e achar que era uma coisa normal, e isso iria evitar de que o conhecimento fosse destruído. Então, os arcanos do tarô, pelo menos os principais, os 22, eles eram guardados assim, através de obras de arte e de representações a boca miúda, diríamos assim, entre diversas ordens iniciáticas, para que esse conhecimento não fosse perdido. O tarô mais antigo preservado que tem sinais e que dizem que é o mais bem, diríamos assim, preservado, é de mais ou menos de 1450. Muitos outros foram perdidos, destruídos, ou enfim, as coisas que acontecem com a vida. E, e esses eram muito caros, porque, tipo, era uma obra de arte. Então, é possível que existam vários quadros de tarôs por aí, as pessoas nem saibam, nem percebam. A forma de tarô que a gente conhece hoje, como arte divinatória, como um baralho com cartas e tudo mais, começou a se delinear no norte da Itália, mais ou menos nessa época também, um pouquinho mais pra frente, é claro. E tinham todas as cartas certinho, com os símbolos e tudo mais. E como o tarô, de certa forma, representa a sua época, ele teve figuras atribuídas. Por exemplo, tem a carta do rei de copas, ouros, paus, espadas, tem o pajem, tem um cavaleiro. Por exemplo, se fosse feito hoje em dia o tarô, a gente poderia ter o presidente, o primeiro-ministro, no sentido estrito senso do simbolismo do que seria realmente ser um presidente e tudo mais. Então, por isso que tem a carta da corte, tem um pajem, e vocês vão ver mais pra frente o simbolismo que tem esse reinado. O rei, de certa forma, está associado a uma certa predestinação energética, uma predestinação daquele momento onde você encontra a sua essência e por aí vai. Vocês vão ver quando a gente explicar os arcanos menores. Por exemplo, tem alguns tarôs que o mago, na verdade, era o artesão. Ele pegava couro, ele pegava linha e ele criava uma coisa do plano mental, de como ele mentalizava que seria essa sandália, ele construía. Então, é, eram pegos os exemplos de acordo com a realidade que eles tinham. E inicialmente esses baralhos eram só de jogos mesmo. Depois, com o tempo, que o pessoal das ordens começou a meio que enfiar o esoterismo, os simbolismos e tudo mais nos baralhos que já existiam, entendeu? Por isso que se tornou um jogo. Porque, como eu falei, para proteger esse conhecimento, eles pensaram, poxa, é um baralho, ninguém vai achar que tem um conhecimento raro, secreto, antigo num baralho. Eles vão olhar, é coisa dos jogos, é provavelmente dos empregados, os patrões nem devem saber que tem esse. Continuando, eles provavelmente, como eu já falei, acreditavam que era dos empregados, então nem se preocupavam de tentar saber o que era em específico aquilo. Então, os que tinham acesso, eles pensaram, poxa, é uma forma de se preservar, ninguém vai dar atenção, e se colocar esses símbolos aí nos jogos, as pessoas provavelmente vão continuar jogando cartas e elas nem vão perceber que tem esse conhecimento todo na carta, eles só vão achar que é uma carta bonita de baralho normal. Inclusive, com um baralho normal, sem qualquer carta, quer dizer, pintura ou ilustração de tarô, dá pra jogar ele, é só pegar os arcanos, as partes pequenas do baralho. É que eu não jogo baralho, então não sei, mas dá pra jogar. Tipo, com a numeração certinha, dá pra adaptar e jogar o tarô certinho com qualquer baralho de buraco normal. Então, isso mostra como isso fez com que um jogo
desse continuidade para esse conhecimento. A gente também pode ver uma curiosidade interessante que no tarô de Marselhas, as cores que ele tem principal são o vermelho, são o azul, assim como a cor da bandeira da França, que eles utilizaram também associando aos elementos fogo, água e por aí vai. E esse negócio de baralhos e tudo mais se tornaram mais acessíveis e disseminados lá depois com a imprensa e Gutenberg e tudo mais. Então, ter acesso a livros, a coisas como essa, era muito raro. Por isso que o mais antigo achado é de 1450 por aí. Vocês sabem que tinham muitos saques e por aí durante a história, então muita coisa foi perdida. E muitas das vezes, a forma que os baralhos da época, os que vinham, tipo, já mais disseminando entre os ciganos, por exemplo, geralmente tinham arcanos trocados, porque as ordens queriam proteger esse conhecimento, mas eles não queriam que caísse em mãos erradas. Então, às vezes, uma carta como a Torre ou a Temperança ou algo assim, vinha trocada em alguns baralhos. No de Waite tem uma forma, uma numeração, e no de Marsella tem outro, porque assim eles meio que escondiam esse caminho iniciático e assim escondia também muito do conhecimento que se tinha nas lâminas. E só quem entrava na ordem, quem tinha acesso a altos graus dela, tinha esse conhecimento. Às vezes a pessoa entrava no grau 1 e ela aprendia da forma que normalmente as pessoas que tinham baralho comuns aprendiam. E só depois dela chegar, tipo, o grau 3, o grau 4, mostrando, assim, a dedicação que ela tinha, que era mostrada a verdadeira numerologia e a verdadeira ritmo, diríamos assim, a, 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 a numeração correta do baralho. É, Até hoje, tem muito conhecimento que você só tem acesso, digamos assim, das lâminas entrando mesmo numa dessas ordens. Mas, felizmente, muito do conhecimento de que já dá uma base imensa pra gente estudar já é de acesso livre em livros e por aí vai. É só você saber buscar direitinho nomes de autores e tudo mais, que você tem acesso a todo o conhecimento que tem guardado nessas lâminas. Em relação aos arcanos menores, só a partir do tarô de Waite, o Rider-Waite, que os arcanos menores passaram a ter gravuras e passaram a ter símbolos, pistas visuais para ajudar a gente a entender qual o significado de cada um desses arcanos. Antigamente, as pessoas às vezes nem sabiam jogar com os arcanos menores, ou no caso dos ciganos, era um conhecimento passado de ouvido um para o outro, o simbolismo dos arcanos menores, porque só tinha lá, por exemplo, bastões. Tinha um bastão, dois, uma copa, duas copas, e só tinha acesso para entender e realmente explicar, ensinar, saber jogar de verdade com os símbolos. Quem tinha acesso à ordem e à numerologia, para entender que o 1 é o início, a criação, o 2 é a união das duas polaridades da lei da polaridade, o 3 representava a criação e por aí vai. Só quem entendia da numerologia perfeitinha do 1 ao 9, o 10, etc, etc, sabia como interpretar os arcanos menores. Então sempre foi algo meio escondido, recluso. Poucos tinham acesso a esse conhecimento porque se temia que as pessoas comuns pudessem banalizar ou então fazer coisas erradas com esse conhecimento energético. Mas, felizmente, com o tempo passou, hoje é aberto a todo mundo esse tipo de conhecimento. Tem vários elementos, por exemplo, no tarot de Waite, que só uma pessoa iniciada, não só uma pessoa iniciada, mas uma pessoa iniciada vai ter muito mais facilidade para abstrair. Por exemplo, o naipe de copas é uma copa porque a gente entende que as emoções estão relacionadas ao elemento água. Aí fala que nós temos um mar de emoções e com as copas, com a taça, nós podemos beber uma taça de cada vez e aos poucos resolvendo as nossas emoções. Ou então, a taça simboliza o útero, representa a fertilidade, enfim, existem coisas que a gente entende mais facilmente ao estar na ordem, mas graças aos canais do YouTube, os livros, hoje a gente entende muito mais fácil, sem precisar estar iniciado
em alguma ordem. Tem elementos, por exemplo, na carta da lua, é um lagostim e não uma lagosta. Lá vocês vão entender melhor porque precisa ter essa especificidade. Porque o lagostim é um animal que anda para trás. E na carta vai ter um simbolismo específico. E muitas das pessoas entendiam que era uma lagosta e interpretavam errado a carta. Inclusive em ordens mais recentes, diríamos assim, como a Golden Dawn, após determinados graus você podia criar o seu próprio tarô. Por exemplo, você entendia tanto o simbolismo do arcano da carta que você identificava na sua vida símbolos que para você representavam isso. Por exemplo, tem a carta do imperador, que representa um grande rei, um cara incrível, com muito controle da sua vontade, que é um grande estrategista e por aí vai. Se você é um estudante de história e gosta de Alexandre o Grande, na sua versão do imperador você poderia colocar o Alexandre o Grande, ou então um avô seu que foi um grande empreendedor e você considerava ele como um imperador de sua cidadezinha pequena, enfim. Cada um iria criar as próprias lâminas, fazer os próprios desenhos e assim se identificar cada vez mais, se entender cada vez mais com essas energias arcanas e iria conseguir se desenvolver melhor ainda no estudo dos arcanos. Segundo outras vertentes também a gente pode fazer mais uma associação dos 22 arcanos com o livro de Apocalipse de João na Bíblia. Lá você vai entender que cada uma das passagens tem uma associação com cada um dos arcanos do tarô. Então na Bíblia, de certa forma, tem todo o conhecimento esotérico, só que está muito bem guardado e só as pessoas com as chaves e com o olhar atento para conseguir perceber isso. Por exemplo, tem um dos textos do Apocalipse que fala sobre o anjo que teria um pé na terra e um pé na água. E se vocês observarem a carta da temperança do tarô, é exatamente isso. E ambos se perdem na história, para vocês verem como tudo está muito bem correlacionado. Então, o tarô começou no Egito, depois ele se desenvolveu como arte, depois ele se desenvolveu como um jogo de baralho, depois o conhecimento e as chaves de entendimento dele ficaram presos restritos a ordens iniciáticas. Depois ele se abriu mais aos que tinham facilidade e interesse pelo conhecimento. E hoje em dia ela é uma ferramenta usual para aqueles que têm um certo conhecimento sobre o lado espiritual. A relação dos ciganos eu já expliquei no áudio anterior, porque a raça cigana, ou etnia, o povo, desculpa, eu não sei o nome certinho, eles tinham essa relação e a gente hoje, até hoje, ouve os ciganos como sendo associados a isso. Inclusive eu vi um documentário muito interessante que hoje em dia a maioria dos ciganos, boa parte dos ciganos brasileiros são evangélicos e eles nem usam mais as adivinhações, eles nem fazem mais leitura de mão e etc, etc. Então o estereótipo até já mudou com o tempo. A gente tem que estudar e entender esses povos, essas culturas, porque eles são muito ricos em conhecimento. Bem, esse foi um apanhado breve da história do tarô. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido melhor como é que ele funciona. E eu espero que essa seja uma boa base para instigar a curiosidade de vocês em relação aos aprendizados e conhecimentos que vocês podem tirar de tudo isso. Eu tenho certeza que, independente de qual seja o momento que você esteja vivendo agora na vida, tem algum arcano do tarô que vai ensinar perfeitamente o que você deve fazer para poder vivenciar e experienciar melhor esse momento e vencer ele, caso ele seja ruim, ou vivenciar com ainda mais felicidade, caso ele seja bom. Então, eu desejo a todos vocês, meus queridos ouvintes do canal Hermeneuta, que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas, porque aqueles que são os verdadeiros buscadores do conhecimento, eles sempre se elevam, se purificam, se ressignificam e se transformam. Eles transformam a eles mesmos e a toda a realidade. Sejam os magos das suas vidas. Tenham o poder de transformar a realidade ao seu bel prazer. Que assim seja.